Olá e seja bem-vindo a mais um vlog de leitura aqui no canal. Não quero me estender muito nessa introdução, pois já são 11h20 da noite. E eu resolvi começar a gravar esse vlog agora, porque eu praticamente acabei de acordar de uma soneca que eu tirei de tarde. E eu não tô com o mínimo sono. E eu vou aproveitar pra ler, até porque já faz um tempo que eu tô tentando fazer esse desafio. E vamos lá? Primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Se ainda não se inscreveu, por favor, faça esse favor pra você mesmo e pra mim, e se inscreve aí embaixo. E ativa as notificações também pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, é muito importante isso. E já deixa seu like logo no começo se você gosta de um bom desafio de leitura e de um vlog também. Então, vou explicar por que eu resolvi fazer esse vlog agora. Já tem um tempo que eu tô querendo fazer uma maratona 24 horas pra dar uma encaminhada nas minhas leituras. E hoje eu assisti um vídeo do Vitor, do Geek Freak, e ele fez essa maratona no estilo que eu tava pensando em fazer, que eu vi no canal da Hailey Fan. Eu acho que é isso. Eu vou deixar os dois vídeos aqui no box de descrição pra você ir lá assistir o modelo deles, que consiste em ligar um cronômetro e ficar lendo enquanto esse cronômetro estiver ligado. Só que quando eu tiver alguma coisa diferente pra fazer, eu vou dar uma pausa no cronômetro pra ele não ocupar o tempo da maratona, do desafio. Então, se eu tiver alguma demanda de trabalho, assim, tô lendo, surgiu uma mensagem ali, preciso que você faça isso, eu vou pausar o cronômetro e quando eu voltar a ler, eu volto o cronômetro e vejo o quanto eu consigo ler no total de 24 horas. Óbvio que eu não vou contar pausas pra ir no banheiro, comer, essas coisas assim. Eu vou deixar o cronômetro rolando, mas inclusive se eu tiver que dormir também, eu vou pausar o cronômetro. E é isso. Porque normalmente quando a gente faz aquelas maratonas direto 24 horas é muito cansativo. A gente para pra fazer várias coisas ao longo do dia. Então eu acho que assim vai dar pra aproveitar melhor as 24 horas. E eu trouxe apenas um livrinho como meta pra ser lido nas próximas 24 horas. Não que eu queira terminar ele inteiro, embora eu acho que seja possível, mas eu não sei como vai ser aí, se eu vou ficar cansada, se eu vou cansar de ler, se eu vou ficar com muito sono, se eu vou querer ler outra coisa. Então, por enquanto, só trouxe A Dança da Floresta, que é o terceiro livro lá da TBR de 12 livros pra ler esse ano. Então esse aqui é o terceiro, estamos no terceiro mês e essa meta está em dia, se eu conseguir terminar esse aqui. Eu só li o primeiro capítulo dele ontem, dia 23, hoje é dia 24, já tá quase virando pro dia 25. Então eu vou iniciar a leitura aqui no capítulo 2. E eu vou usar um aplicativo também que tá me ajudando a ler mais nesses últimos dias, que inclusive descobri o aplicativo através de uma seguidora, na verdade, que me enviou o link do vídeo do Vitor, do Geek Freak, falando sobre esse aplicativo. E tá sendo muito útil pra mim. E se chama Bookish. E nele eu ligo o cronômetro também quando eu estiver lendo. E aí quando eu termino de ler, quando eu pauso a leitura, eu anoto quantas páginas eu li. E ele me dá todo um cálculo de quantas páginas eu leio por hora, em quantas horas eu vou terminar o livro, quantas páginas eu li no dia, se eu fizer várias sessões de leitura diferentes. Então, o cronômetro que eu vou usar para essa maratona eu vou ligar no computador, porque eu uso o celular para gravar, né? E também porque eu vou usar o cronômetro do aplicativo quando eu estiver lendo. E aí eu venho atualizando ao longo das horas. Não sei se vou conseguir atualizar muito agora de madrugada, por motivos de pessoas dormem de madrugada. Normalmente é assim, e mais de manhãzinha, então eu volto pra atualizar sobre como foram as leituras e pra falar se tá dando certo. Então, por enquanto, continuem do lado daí, acompanhando as primeiras horas de maratona com esse livro, que eu estou botando muitas expectativas. E eu espero que ele seja uma leitura leve, que não seja nada muito mirabolante, porque a minha cabeça de madrugada não aguenta essas coisas. Então, o cronômetro já tá aberto aqui. E a música que eu vou usar para essas primeiras horas vai ser de Senhor dos Anéis, porque eu adoro as músicas de ambiente do Senhor dos Anéis, é muito gostosinho para ficar lendo. E tem outras aqui também na lista de sugestão, então provavelmente eu vou passar a madrugada com o Senhor dos Anéis. E é assim que está a tela por enquanto. Já tem alguns vídeos aqui abertos para ler, inclusive fechar a Amazon para não me distrair.
E 4 horas da manhã tem Bridgertons. E eu ficarei aqui acordada, espero, até a hora que estrear, pra tentar assistir alguns episódios. E venho comentando se eu conseguir assistir alguma coisa. Mas então, por enquanto, vamos ler. Breve atualização, primeira atualização da maratona. Agora são 1h16 e como vocês viram aí, estamos em 1 hora e 35 minutos de maratona. E eu li por 1 hora e 18 minutos, eu acho, um total de 73 páginas. E por enquanto eu só vou atualizando a quantidade de páginas mesmo, vou deixar pra falar da história um pouco mais tarde, até pra eu ter mais coisa pra falar e poder falar melhor também, tipo, falar mais alto. Então, por enquanto tá tudo certo, não tô com sono e eu li até onde eu achei que eu tava, né, assim, aguentando de ler muito de uma vez. Então fiz uma pausa agora, limpei caixa de areia, tomei banho e agora eu vou voltar a ler. Vamos ver por quanto tempo eu aguento dessa vez ler direto. Então vamos de atualização, que agora já são 1h58, quase 2 horas da tarde do dia seguinte. E como vocês viram no take anterior, eu pausei o cronômetro em 5 horas e 4 minutos. Então eu li por 5 horas e 4 minutos, de 11h30 até umas 4 e pouquinho da madrugada. E não sei porque eu tô gravando com o celular, então não sei falar quantas páginas eu li, porque no aplicativo ficou tudo registrado, mas eu fui tirando prints ao longo das sessões de leitura, então deixar eles aqui do lado para vocês acompanharem. Não lembro quantas sessões de leitura foram, eu acho que foram umas 3 ou 4 sessões de leitura, e eu li bastante, eu li mais de 200 páginas, porque assim, quando eu comecei a leitura, eu já tava no capítulo 2, né? Eu já tinha lido isso aqui antes da maratona começar. Então eu já tava na página 43 quando eu iniciei a maratona. E eu li até a página 255. Então foram um pouquinho mais de 200 páginas. 200, não sei quantas páginas. Foram mais de 200 páginas. E eu li tudo isso aqui então de madrugada. E agora falta isso daqui.
O último capítulo, eu confesso que eu só parei, assim, nas 5 horas e 4 minutos, porque o último capítulo que eu li, que foi o capítulo 9, tinha mais de 40 páginas, e aí eu comecei a ficar, tipo, esse capítulo me cansou, e eu não aguentava continuar lendo, até porque o próximo capítulo nem é tão grande assim, na verdade, umas 30 páginas, mas eu cansei com o capítulo de 40 páginas e resolvi dormir, pra poder também não ficar me cansando lendo, já que eu não preciso me preocupar com isso de não dormir para poder aproveitar 100% as 24 horas. Então, como eu vou pausar o cronômetro quando eu for dormir, quando eu tiver trabalho para fazer, eu não preciso me preocupar com esse tempo perdido, né, trabalhando ou dormindo. Então, inclusive agora, eu não vou voltar a ler direto, eu tenho uma demanda de trabalho para fazer, só que ainda tá me mandando as informações, então talvez dê pra ler um pouquinho, ou talvez não. Vamos lá então, sobre o livro. Eu tô gostando, mas eu esperava um pouco mais de elementos mágicos, um pouco mais de fantasia aqui nessa história. A gente tem 4, 5 irmãs, não me lembro, mas são muitas irmãs que moram em um castelo na Transilvânia, e o tio delas mora no castelo próximo, e o pai delas acaba ficando doente e ele viaja por muito tempo, tipo, ele vai passar o inverno todo fora, pelo que eu entendi. E essas irmãs vão ficar sozinhas cuidando da casa, junto com a ajuda dos criados e do tio, que elas também têm um primo que mora com esse tio, então elas vão ter ajuda, não vão ficar 100% sozinhas. Mas a Jenna, ela é muito independente e ela fica muito incomodada com esse pensamento dos outros que acham que ela não é capaz de cuidar do castelo e das irmãs e das finanças da casa sozinha. E isso tá me incomodando um pouco nela, na verdade, porque tipo, as pessoas só querem ajudar, mas ela quer pagar de jovem de 15 anos independente. Eu nem sei se ela tem 15 anos mesmo, eu acho que sim. Mas, enfim, o ponto não é esse. Deixa eles ajudarem. Mas ela não aceita ajuda, não tá aceitando ajuda, ela quer mostrar que ela consegue, porque ela prometeu pro pai dela que ela cuidaria de tudo. Eu não gosto de personagem que fica se pressionando tanto, sabe? Isso acaba deixando a história chata, porque o personagem fica só ali, batendo naquela tecla de que é independente, de que consegue fazer tudo sozinho, de que não precisa de ninguém. Mas fora isso, a leitura tá muito interessante. Aqui essas 5 irmãs, elas têm um segredo, e o segredo é um portal mágico que elas conseguem abrir nas noites de lua cheia, e esse portal leva elas para um mundo mágico, então uma floresta, um mundo mágico assim, é o outro lado que elas falam, alguma coisa assim, o outro reino. E nesse outro reino tem várias criaturas, tipo trolls e ogros e anões e fadas e vampiros, que elas chamam de criaturas da noite. E elas vão pra lá e dançam a noite inteira e voltam quando tá amanhecendo. E aí, esse segredo delas acaba atrapalhando um pouco numa situação que acontece aqui. Elas vão para esse outro reino há uns 9 anos, pelo que eu entendi, antes mesmo da irmã mais nova ter nascido. Elas já conseguiam abrir esse portal. E não é que elas tenham mágica no sangue, não é que elas tenham poderes para abrir esse portal. Esse outro reino, existe uma criatura que manda nesse outro reino, que é a bruxa, assim, né, suprema, e elas acreditam que essa bruxa permite que elas vão para esse outro reino, então elas não abrem o portal sempre que elas querem. E nesse outro reino, uma das irmãs acaba conhecendo uma outra criatura, e isso vai trazer muita confusão para elas. E esse primo que elas têm, que mora no castelo próximo, também vai começar a trazer problema para elas, porque pelo fato do pai delas estar viajando, ele se sente muito responsável também por cuidar das coisas, e aí fica ele e a Jenna brigando, e eu não tô aguentando mais esses dois. Mas a história em si tá bem interessante, eu tô gostando muito. Tá menos mágica do que eu esperava, mas eu tô gostando bastante e tá passando super rápido. Embora o último capítulo que eu li tenha 40 páginas, ele passou super rápido. Então, assim, geralmente eu costumo ler um capítulo e fazer outra coisa, assistir um episódio de alguma coisa, enfim. Só que eu não sentia essa necessidade quando eu tava lendo de madrugada, então eu acabava lendo 2, 3 capítulos de uma vez antes de parar pra ir buscar água, pra fazer alguma coisa, mas eu não parei muito. Tanto que eu só fiz uns 3
umas 3 sessões de leitura e eu li mais de 200 páginas. Então, eu acho que a madrugada foi boa. E agora eu vou ver como é que tá ali o trabalho que eu tenho que fazer pra poder voltar a ler e terminar esse livro. Eu acho que eu consigo terminar esse livro dentro da maratona. Tipo, eu dormi bastante até. Eu dormi de umas 5 horas até umas 11 e pouquinho. E agora são 2 horas. Então, só se passaram 5 horas de maratona. Ainda tem muitas horas pela frente. Com certeza eu consigo terminar esse livro nas próximas horas. E aí eu já venho... Não já, né, porque eu ainda não acabei esse livro, mas depois de algumas atualizações sobre essa leitura, eu vou pegar outro livro pra ler. E aí eu tô um pouco na dúvida, meu Deus, essa atualização tá ficando enorme. Mas eu tô na dúvida porque eu ainda não li a trilogia do mês. E são 3 livros, faltam 6 dias pro mês acabar, 5 dias, enfim, faltam poucos dias pro mês acabar e eu ainda não li a trilogia do mês. Então, eu não sei se eu pego o primeiro livro da trilogia depois desse, ou se eu pego um outro livro. Porque eu tô fazendo o vlog, né, pra trilogia. Então, se eu começar a ler o primeiro da trilogia nesse vlog, no vlog da trilogia vai ficar incompleto, vai ficar um pouco confuso. E eu recebi também uns livros aí que chegaram de mimos de editoras, uns livros que eu tô muito ansiosa pra ler, então eu tava pensando em pegar algum desses livros também. Porém, não sei quais. Tem 3 que eu quero muito ler dos que eu recebi. Mas eu também não sei se vai dar tempo de ler ele inteiro nesse vlog. Enfim, preciso tomar uma decisão aí nas próximas horas de qual vai ser a próxima leitura. Mas enquanto eu não escolho a próxima leitura, eu continuo com essa daqui pra finalizar e volto pra falar a minha opinião. E... tô gostando desse modelo de maratona, sabe? De poder pausar o cronômetro para não perder nenhuma hora. E foram 5 horas decorridas, né, no cronômetro. E dessas 5 horas eu acho que eu li por umas 3. Não sei, tenho que ver no aplicativo depois pra fazer as contas. No final eu faço as contas certinho, porque eu parei pra lanchar no meio da madrugada, assisti um episódio de uma série. Agora, enquanto eu almoçava, eu assisti o primeiro episódio de Bridgerton também. E não sei, falo mais sobre quando eu assistir mais, até porque essa atualização já tá enorme. Então eu vou voltar a ler, vou voltar pra maratona e eu volto pra atualizar quando eu tiver mais coisas pra falar. E eu venho aqui com leitura finalizada, então, para atualização desse vlog. Eu li por umas 2 horas e meia seguidas até finalizar esse livro. Só que aconteceu uma coisa. Eu não sei se foram exatamente 2 horas e meia, porque teve um momento em que eu olhei pro aplicativo que eu tava usando no cronômetro, né, do Bookly, e ele tava pausado. E eu não lembro de ter pausado o cronômetro. E aí quando eu vi, eu dei, né, o play de novo. E, enfim, o tempo dessa última sessão de leitura não tá exato por causa dessa situação. Mas eu finalizei, é isso que importa. Temos 298 páginas pra conta, eu acho. E o print tá aqui do lado, pra vocês terem uma informação mais exata. E eu gostei muito, eu dei 4,5 estrelas. Apesar da protagonista ser um pouco irritante com essa coisa de querer ser independente, de querer provar que ela é capaz, ela é muito forte. Então eu gostei disso. E o fato dela querer manter todas as irmãs unidas e tudo mais. E uma coisa que a autora faz que eu gostei muito também são vários problemas
que vão se resolvendo aos poucos. Então, assim, não é porque um problema foi resolvido que tudo vai se resolver em seguida, tipo, de uma vez, sabe? É só elas sentarem e esperarem que tudo se resolve. Então, um problema era resolvido, aí surgia, não que surgia outro, mas ainda tinha outro ali pra resolver. E a história dava uma virada, assim, e aí elas iam resolver outro problema. E eu gostei disso também, que não fica só focado em um problema e depois que resolve fica enrolando e enrolando só pra dar um pouco mais de página até chegar no final e viverem felizes para sempre. E no geral eu gostei sim, embora, né, tenha falado aquelas coisas na última atualização, porque foi uma coisa que me incomodou mesmo. E é isso, finalmente li A Dança da Floresta. Recentemente eu comprei outros livros da autora e eu vou mostrar provavelmente em breve em algum vídeo que eu vou fazer sobre os livros novos que chegaram por aqui. E aí agora eu tô bem ansiosa pra ler esses outros livros da autora, que também se passam em floresta e tem essa vibe assim mais de fantasia. E eu decidi qual vai ser a minha próxima leitura. Eu tive que fazer uma decisão mais sensata e útil, porque eu queria pegar um dos livros que ficaram pra trás no desafio 7 em 7 desse mês, que eu não li todos os 7, né, eu li só 3, e nem foi em 7 dias, foram uns, sei lá, 2 semanas quase, e eu queria pegar algum desses livros que eu coloquei na TBR pra ler bem rapidinho e finalizar ao longo da maratona. Também pensei em colocar algum dos livros que chegaram, que eu falei aqui das editoras. Queria muito, eu até li umas páginas ali de um outro que eu tava muito interessada em ler, mas eu acabei decidindo por Catherine. Sim, eu ainda não finalizei esse livro. Esse é o livro escolhido como o calhamaço do mês de janeiro e fevereiro, e eu já tô no final de março e eu ainda não terminei. Eu tô na metade. E não é porque o livro é ruim ou porque ele é grande, é porque eu prezo pelas leituras mais rápidas de serem feitas. Então, esse daqui tá me tomando um pouco mais de tempo, porque as coisas estão demorando a acontecer. E, tipo, se passa numa época que eu gosto, assim, de acompanhar as histórias e tudo mais. Tá interessante a história, mas pelo fato de eu ficar focando em outras leituras também, eu acabo esquecendo o que eu li aqui. E aí isso vai me atrasando cada vez mais pra terminar esse livro, porque eu vou esquecendo a história e aí eu vou perdendo o ritmo de leitura desse livro. Então vou ver se agora em clima de maratona eu consigo dar uma boa avançada nele. Eu tô na metade dele, na página 337, e são 685 páginas. Não sei se eu vou conseguir ler todas essas páginas, se eu vou conseguir finalizar esse livro nessa maratona. Seria incrível se eu conseguisse. Agora o cronômetro tá ali em 9 horas e 19 minutos. E eu já lanchei, já fiz a pausa pro lanche, já assisti o segundo episódio da segunda temporada dos Bridgertons e não tô me decepcionando tanto quanto na segunda temporada. Eu gosto muito da Kate. A Kate é uma das minhas personagens favoritas da série. E a Lady Danbury tá me decepcionando um pouco, não tô vendo tanto veneno nela quanto eu via nos livros. Mas eu tô gostando até agora. Só assisti 2 episódios, ainda tem muito pra acontecer pra me decepcionar, como foi na primeira temporada. Mas enfim, vou retomar a leitura agora porque o tempo tá correndo. Eu não pausei o cronômetro pra lanchar e assistir esse episódio, porque eu falei que só ia pausar o cronômetro pra dormir e atender demandas de trabalho. Então, como não aconteceu nada nesse tempo, eu não pausei o cronômetro. E eu acho que já faz quase 1 hora ou 2 horas que eu tô enrolando. Então eu preciso voltar a ler. E eu vou ver como é que vai ser o ritmo de leitura com esse livro, se eu vou ler rápido, se eu vou ler devagar. E venho atualizando. Tô fazendo um vlog só pra ele também, então provavelmente eu não atualize muito sobre a história. E essa era a minha preocupação também, porque tem livros aqui que eu vou fazer vlogs específicos, então eu fico meio receosa de ler eles aqui nesse vlog e acabar misturando os vlogs e misturar as informações, dividir as informações, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí nas próximas horas. Ainda me restam mais de 10 horas de maratona. E provavelmente essa maratona não vai acabar hoje, porque já são 7 horas da noite. Então deve acabar sábado, né?
Não acho que eu vou virar a madrugada de hoje, porque o cansaço tá batendo, mesmo que eu tenha dormido por 6 horas. Então é isso. Eu vou ler e volto para mais atualizações em breve. Oficialmente a metade da maratona e eu pausei o cronômetro porque agora eu vou só jantar e dormir para poder continuar a maratona com bem mais ânimo amanhã. E já são 10h17 da noite e eu fiz 2 sessões de leitura de Catherine. A primeira delas foi logo depois daquela atualização, então eu tinha acabado de terminar a Dança da Floresta. Fiquei mais de 2 horas seguidas lendo a Dança da Floresta para poder finalizar e tava cansada, então meu ritmo de leitura diminuiu bastante, tanto que, como vocês podem ver aí nos prints, porque eu tenho prints para provar, a primeira sessão de leitura que eu fiz durou uns 38 minutos só, eu acho. Eu li só um capítulo, queria fazer um teste para saber como é que tava a minha velocidade nesse livro, para ver se eu ia conseguir terminar ele durante a maratona. E aí deu um resultado de mais ou menos 2 minutos por página. Isso é muito tempo numa página só. Tudo bem que a diagramação desse livro não é das melhores, né? Inclusive tenho que usar um marcador de página para me guiar na linha que eu tô, senão embaralha tudo. E então, com esses 2 minutos por página, dava um total mais ou menos de 27 páginas por hora. E essa era mais ou menos a minha média quando eu tava focada nessa leitura. 27, 30 páginas por hora. Aí eu fui tomar um banho, lavei o cabelo e meu ritmo melhorou, né? Eu despertei um pouco mais do sono que eu tava sentindo. E eu fiz uma sessão agora, então, de 1h18. Não lembro quanto tempo foi mais ou menos isso. E o ritmo melhorou, então agora é pra 1,9 minutos por página. Já tá melhor, já não são 2 minutos numa página só. E aí eu não sei quantas páginas ele deu por hora, porque eu não vou lembrar de tantos dados assim, mas o ritmo tá melhor. Inclusive, quando eu fiz a primeira sessão de leitura, que deu os 2 minutos por página, tava me dando 12 horas pra finalizar esse livro. 12 horas pra ler a metade dele, né? Se fosse 12 horas pra ler ele inteiro seria ótimo, mas 12 horas pra ler ainda metade desse livro. E aí na segunda sessão, agora o aplicativo atualizou pra 9 horas pra finalizar. Então, como eu pausei o cronômetro agora na metade da maratona, em 12 horas de maratona, se eu levar mesmo as 9 horas pra finalizar, é provável que dê pra finalizar ainda nesse vlog. Tô considerando que eu vou fazer as pausas pra comer, pausa pra assistir algum episódio de alguma coisa, sem pausar o cronômetro em si. Então as horas vão continuar rolando e eu vou ter, né, um pouco mais de horas pra finalizar esse livro. Não vai ser 9 horas certinho. Deu pra entender isso que eu falei agora? Acho que o sono tá batendo aqui também. Não tô conseguindo raciocinar direito, por isso que eu resolvi fazer essa pausa agora na metade da maratona, pra não comprometer meu raciocínio nessa história que já tá complicada, porque é muito nome, é muito título, é muita lady não sei das quantas e lorde e duque e não sei quem. Tá complicado. E é isso. Leitura pausada por enquanto, maratona pausada, né? Porque eu falei que ia pausar quando fosse dormir. E eu li um total de 60 páginas, mais ou menos, desde a atualização anterior. Então foram 60 páginas desse livro. E vamos ver se eu consigo finalizar. Queria muito finalizar, porque eu preciso iniciar o calhamaço do mês de março e abril, pra não ficar muita coisa pra ler no mês de abril, porque pra abril a TBR tá complicada. A trilogia do mês de abril é enorme. Mas esse vlog não é sobre isso. Então eu vou lá repor as energias e volto amanhã pra finalizar essa maratona. Espero conseguir fazer as 12 horas amanhã,
porque senão também eu já vou estar me aproveitando demais dessa vantagem de poder pausar o cronômetro, né? 3 dias para ler 24 horas, pelo amor de Deus. Então eu vou lá e volto para continuar a maratona. Tô aqui pra finalizar esse vlog, então. E eu já adianto que eu falhei, porque tá muito quente. Sério, no calor eu não sou ninguém, eu não consigo nem ler, porque eu fico o tempo todo pensando no calor e eu não consigo me concentrar. E aí minha cabeça dói, e, enfim, várias coisas acontecem que me deixam de mau humor e aí eu não quero nem ler. Inclusive agora eu tô morrendo pra fazer essa finalização desse vlog, porque eu tive que desligar o ventilador. Então vamos lá, que eu fiz as anotações dos resultados de como acabamos essa maratona. E a maratona durou basicamente 4 dias, mas eu não li as 24 horas ainda. O cronômetro parou em 12 horas, 32 minutos e 9 segundos. Acredita em mim, tá? O último take que eu mostrei foi a última vez que eu li, e eu li só por 16 minutos, e eu vou dar um resumão geral agora. Então no dia 24, que foi o primeiro dia da maratona, que eu comecei lá às 11, não sei quanto da noite, eu li por 1 hora e 18 minutos, um total de 73 páginas. No dia 25, que foi o dia, assim, que eu mais foquei da maratona, eu li por 6 horas e 59 minutos e eu li um total de 354 páginas. Foi o dia que eu finalizei A Dança da Floresta e eu fiquei muito feliz por ter conseguido finalizar esse livro, porque eu queria muito ler ele e eu não queria deixar essa TBR dos 12 livros para ler esse ano acumular. Então, tô muito feliz que eu consegui finalizar uma leitura desse vlog, não foi um fracasso total. No dia 26 eu não li absolutamente nada por causa do calor e eu não consegui fazer nada. E aí no dia 27, que foi ontem, eu tentei muito mesmo. Toda vez que eu pegava o livro eu começava a fazer outra coisa e aí teve uma hora que eu deitei ele na cama embaixo do ventilador e comecei a ler, mas eu li só por 16 minutos. E eu li 6 páginas de Catherine. Esse livro é muito devagar de ler, não pelo tamanho, pela diagramação, e são muitos títulos das pessoas e muitas coisas acontecendo, então acaba sendo uma leitura mais devagar, e eu acredito que isso me desanimou para concluir as 24 horas, porque eu queria manter esse livro, né, da minha decisão de não escolher uma leitura nova, de manter um livro que eu já precisasse finalizar. E eu acho que se eu tivesse escolhido uma leitura mais rápida, mesmo que uma leitura que já estivesse em andamento, mas uma leitura que eu sei que eu terminaria mais rápido, e eu acho que isso teria me ajudado a continuar a maratona, mas esse livro acabou empacando a minha maratona. Então, saldo final das 12 horas e 32 minutos que o cronômetro ficou rolando, eu li por 8 horas e 33 minutos. Eu acho que é um tempo bom, né? Faltaram aí umas 4 horas. 4 horas que eu fiquei comendo, ou fui tomar banho, ou fui assistir um episódio de alguma série pra dar uma despertada, pra voltar a ler. E eu acho que foi interessante. Assim, foi bom, foi mais produtivo do que se eu tivesse realmente tirado 24 horas inteiras pra fazer tudo, sabe? Ler, dormir, tomar banho, comer. Então, lembrando, né, que durante a maratona, no tempo que eu dormi, eu pausava o cronômetro, então não contou o tempo que eu fiquei dormindo, né? Eu não dormi só por 4 horas durante esses dias. Então, eu gostei desse novo formato, só faltou mesmo um pouco mais de empenho pra conseguir concluir as 24 horas. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu não vou desistir, eu ainda vou conseguir concluir uma maratona 24 horas na vida, igual eu consegui concluir um desafio 7 em 7 pela primeira vez esse ano. Quem sabe não vem aí a conclusão de uma maratona 24 horas.
Então eu vou ficando por aqui com esse vlog. Espero que você tenha gostado desse formato. Me conta aí se você gosta de maratonas 24 horas, se você vai tentar fazer esse formato por aí. E a gente se vê no próximo vídeo, então, se estivesse interessado pelos livros que eu mostrei no vlog de hoje, por favor, compre com o meu link. Se não for comprar agora, põe na wishlist, favorita o link, e quando for comprar, usa o meu, ajude uma booktuber, faça uma booktuber feliz. E a gente se vê então no próximo vídeo. E tchau!